Olá, hoje iremos conversar sobre os nascimentos dos bebês prematuros. Sei que todas as gestantes se preparam para a chegada de um bebê de termo, que são aqueles que nascem a partir das 37 semanas, e não estão preparadas para aqueles que nascem abaixo dessa idade gestacional. Sabemos que esses bebês, eles demandam maiores cuidados desde o nascimento até a sua saída de alta hospitalar para casa. Esses bebês, muitas vezes, eles vão apresentar problemas respiratórios já ao nascimento. Então, eles demandam de maior cuidado, vão ter que ser monitorizados, muitas vezes em uma UTI neonatal, ou até mesmo na enfermaria, no alojamento conjunto junto com a sua mãe. Tomando os cuidados aí, se vai ter a necessidade de um cuidado de oxigênio, se vai precisar de oxigênio, cuidados com a parte nutricional, né? Esses bebês muitas vezes não vão conseguir amamentar logo no início, deveremos ter cuidados com os controles glicêmicos desse bebê, ofertando seja o leite materno da mãe ordenhado ou às vezes uma fórmula de início ali naquelas primeiras horas até que se restabeleça essa amamentação. Dentre os outros cuidados também nós vamos ter os controles térmicos, que esses bebês prematuros perdem muito temperatura, devemos colocar roupas adequadas para que esse bebê não perca temperatura. E isso impacta na saúde até neurológica desse bebê. Os bebês prematuros, muitas vezes, eles ficam com mais facilidades ictéricos, que são aqueles bebês amarelinhos. Então, muitas vezes, os pais, às vezes, acham que o bebê já vai de alta, nasce, daí a 48 horas vai embora. E muitas vezes não, o bebê pode evoluir com uma icterícia, que é a coloração amarelada da pele, tá? Em decorrência, às vezes, da prematuridade mesmo, ou até mesmo de uma incompatibilidade dos grupos sanguíneos, tanto ABO ou RH. E para isso, muitas vezes é necessário que fique no hospital fazendo o banho de luz, que nós chamamos que é a nossa fototerapia. Então não se assustem, muitos pais ficam nervosos, choram, se apavoram, mas aí a gente explica que isso faz parte da prematuridade mesmo e que é simplesmente tratado com a fototerapia. Sendo que, se não tratado, as consequências da icterícia, ela é bem mais grave, né? Pode levar a uma impregnação desse pigmento amarelo no cérebro dos bebês, que nós chamamos de kernicterus, que é uma condição neurológica que é irreversível. Então, a gente sempre aconselha, sempre orienta os pais que isso pode acontecer e que os bebês vão ficar na incubadora, com os olhinhos tampados, fazendo banho de luz até que esses níveis de bilirrubina caiam até o nível que não seja mais, que corra risco, que leve o bebê ao risco de fazer essa tão temida alteração neurológica que é o kernicterus. Além disso, também, nós não podemos esquecer que as mães também precisam de ajuda, porque naquele momento na maternidade elas se deparam com um bebê prematuro, elas têm todas as suas angústias, medos e frustrações e a equipe multidisciplinar está lá para ajudar. Nós médicos, os enfermeiros, as técnicas, a psicóloga, a fisioterapeuta, toda essa equipe multi está ali para auxiliar esse casal nos cuidados desse bebê prematuro. Lembrando também que um dos cuidados que é muito importante para os recém-nascidos, tanto os prematuros quanto os de termo, é a posição do bebê no berço. A posição adequada para que o bebê esteja deitado no berço é a posição de decúbito dorsal, a de barriguinha para cima, sempre com a cabeceira elevada. Porque essa posição ela foi vista que é uma das mais seguras para evitar a morte súbita do recém-nascido. Não é lateralizar o bebê, muito menos de barriguinha para baixo. É barriguinha para cima e sempre com a cabeceira discretamente elevada, uns 30 graus mais ou menos, tá? Para que, se o bebê tiver que regurgitar, regurgita, não há risco de engasgos. Então, papais, lembre-se que um bebê prematuro,
vocês não estavam aguardando, mas porém é necessário estar sim sempre preparado, informado, se isso acontecer, como devemos agir com essa situação. Não vai ser nada além do que os cuidados com os bebês de termo, pré-termo, mas o bebê pré-termo ele precisa de uns cuidados especiais que o de termo não haveria essa necessidade, né? Como já havia dito, a questão da questão nutricional, temos que ter mais cuidado. Muitas vezes esse bebê pode já chegar aí por peito, por seio materno, mas às vezes ele vai precisar receber o leite no copinho, ou um próprio leite ordenhado da mãe, ou uma fórmula adequada para esse bebê no copinho até que se restabeleça a amamentação. O outro cuidado seria a questão das hipotermias, né? Essa questão do controle de temperatura. O bebê não pode ficar hipotérmico por conta de riscos e danos neurológicos, tá? E nem hipertérmico, nem aumento de roupas. Tem que ser dentro do adequado para esse bebê, tá? Nem excesso de roupa e nem falta dela. Há cuidados com o banho também, na hora certa, um banho sempre com a temperatura da água adequada para esse bebê, tá? Não abusando dos sabonetes, né? Se usar os sabonetes são aqueles mais esglicerinados, mas não estar abusando porque também pode ressecar a pele do bebê. Cuidados com o coto umbilical, que nós sabemos que naquele primeiro momento ele precisa sempre estar seco, limpo e seco, seja ele com água ou com álcool 70, as duas formas estão corretas, mas desde que mantenha-se sempre limpo e seco. Cuidado também com a questão das visitas. Esses bebês não estão desprovidos ainda das vacinas, a imunidade ainda está imatura, então esses bebês expostos a outros vírus ou bactérias, eles podem ficar doentes e ser muito grave para a saúde dos bebês. Então eu aconselho sempre aos pais não receber visitas, só receber a família, mesmo os familiares, a rede de apoio que estão ali com esse bebê cuidando e sempre higienizar as mãos com álcool gel, né? Lavar as mãos e posteriormente passar álcool gel para manipular essa criança, pegar essa criança. Se algum dos familiares estiverem doentes, a gente sempre pede para os pais para estar usando máscara se tiver com coriza, tosse, ou eventualmente esteja desconfiado que esteja com alguma gripe, usar máscara para proteger o bebê. Porque uma gripe para o bebê é muito importante, às vezes leva até o bebê a ficar numa UTI, por condições da sua saúde mais frágil.